Oi, pessoal, meus alunos maravilhosos, saudades de vocês. A outra parte da apostila de história, tá bom? Da apostila de história do volume 1, a partir da página 15, tá bom? Observando a capa do 2, a unidade 2 da África para o mundo, os primeiros migrantes. Aí nesse capítulo a gente vai estudar o modo de vida dos primeiros grupos humanos que surgiram. De onde viemos, como surgiu a vida na Terra, de onde vieram os primeiros seres humanos. Essas questões elas são feitas há muito tempo e ainda na atualidade provocam várias discussões. Então, em busca de respostas, pesquisadores estudam os vestígios deixados pelos primeiros grupos humanos. Os mais antigos desses vestígios foram encontrados na África. Por isso, muitos cientistas acreditam que o continente africano é o berço da humanidade. Mas então, como esses grupos foram parar em diferentes lugares do mundo? Eles migraram para diversos locais, povoando outros continentes. No entanto, essa migração demorou milhares de anos para acontecer. Por isso, podemos dizer que somos todos descendentes. Por isso, somos todos descendentes de imigrantes, pessoas que saíram de sua terra natal para habitar outros locais do planeta. Vamos estudar como isso aconteceu? Ali tem os arqueólogos, que são os pesquisadores que estudam os vestígios deixados pelas pessoas do passado. Muitas vezes esses vestígios, por isso, esses vestígios estão embaixo da terra e para coletá-los os arqueólogos fazem. Esses vestígios eles estão embaixo da terra. Para coletá-los, os arqueólogos fazem escavações. Os locais escavados pelo arqueólogo são chamados sítios arqueológicos. O que são descendentes? Pessoas que têm os mesmos antepassados. E sítios arqueólogos, locais que ocorrem as escavações dos arqueólogos. Então, nessa roda de conversa que vocês podem estar respondendo, o que significa dizer que a África é o berço da humanidade? Número 2. Como os pesquisadores conseguem descobrir informações sobre os primeiros grupos humanos? Número 3. Por que podemos afirmar que todos os humanos descendem de imigrantes? Número 4. Como você imagina que era a vida dos primeiros grupos humanos? África, o berço da humanidade. Neste mapa da África, observe onde arqueólogos e outros pesquisadores descobriram alguns dos mais antigos fósseis dos seres humanos. Com essa descoberta, foi possível saber sobre o modo de vida dessas pessoas que viveram há milhares de anos. A lista está definindo o que são arqueólogos, profissionais que estudam povos e culturas do passado por meio de objetos e vestígios deixados no decorrer do tempo, objetos antigos. Fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rochas ou em outros materiais. Homo sapiens, palavra que significa homem sábio. Homem sábio, e é utilizada para se referir à espécie humana. Os mais antigos Homo sapiens, olha só, representação do Homo sapiens e da Itu, a qual viveu há cerca de 160 mil anos, na região onde atualmente está situada a Etiópia. Aí do lado tem uma reconstrução de um crânio, tá? Embaixo tem um fóssil de um crânio. Como é que eles podem saber que o fóssil do crânio de Homo sapiens, na qual teria vivido há cerca de 150 mil anos, onde hoje é Tanzânia? É através de muitas pesquisas, né, gente? Os arqueólogos que descobrem, né? Eles vão pesquisando até saber de onde veio, eles vão vendo a quantidade de tempo que já existe, eles têm todo um estudo para isso. Ali embaixo também tem, nessa região da Etiópia, foram encontrados fósseis de homens de Kibiche, que viveram aproximadamente 195 mil anos. A página seguinte, ela está trazendo o modo de vida dos primeiros humanos. Inicialmente, eles viviam em pequenos grupos, eles eram nômades. O que significa ser nômade? Eles não tinham parada, eles não moravam num lugar só, como a gente tem uma casa e vive só numa casa. Eles passavam de um lugar para o outro. Sempre, nunca ficavam no mesmo local. Nômade é a pessoa que não para num só local.
E ali tem toda uma historinha, ó. Vocês vão percorrer o labirinto. Então, aprender é divertido com um lápis, percorra o labirinto ilustrado. Leia cada uma das pistas ou tarefas registradas no caminho e descubra alguns motivos que fizeram os primeiros seres humanos a mudar com frequência de lugar onde vivem, que eram chamados de nômades, pessoas que não param num só lugar, que vivem. Estudos que fazem história. Leia as informações para descobrir um pouco mais sobre o trabalho dos arqueólogos e paleontólogos nas pesquisas a respeito do modo de vida dos primeiros seres humanos. Paleontólogos são cientistas que estudam fósseis para entender como era a vida na Terra há milhares de anos. Não estudam somente os humanos, mas também plantas e animais. Então, durante as escavações, alguns materiais são recolhidos para estudo. Aí, os arqueólogos e os paleontólogos realizam escavações para encontrar vestígios de como era a vida humana no passado. E na foto é possível observar um sítio arqueológico na África do Sul. Então, o trabalho dos arqueólogos, gente, permitiu um melhor conhecimento sobre os primeiros seres humanos que viviam. Nessa imagem é possível observar algumas características do modo de vida da época, como o uso do fogo para aquecer e cozinhar, né? E as pessoas também, elas viviam no período pré-histórico, são nomeadas pelos pesquisadores como povos caçadores e coletores, pois eles se alimentavam caçando animais, coletando frutas e vegetais. Na imagem vemos a representação de como era a pesca como lança naquela época. Aí também ali, ó, durante o trabalho da escavação de um sítio arqueológico, os pesquisadores registram tudo o que eles encontram. Muitos dos objetos encontrados são levados para serem expostos em museus. Pinturas, esculturas, gravuras eram feitas por homens e mulheres que viveram há milhares de anos em cavernas e grutas. Os homens entram em uma galeria estreita, onde a luz das tochas faz dançar imagens de cavalos, touros, bisões, cabras, veados, mamutes, além de pontos, linhas, retângulos, contorno de mãos. O velho senta-se em uma pedra. Ele é um grande artista da sua geração e continua o trabalho iniciado por artistas de gerações passadas. Os jovens são seus aprendizes. Com cuidado vão tirando dos sacos o material de trabalho. Pedaços de carvão para riscar as silhuetas dos animais, pedras lascadas para cavar, riscar e furar a parede, terra colorida por minérios, conchas para misturar a terra com sangue e gordura, pincéis feitos de crina de cavalo. Rodrigues Rosicler M., O Homem da Pré-História. São Paulo, Moderna, 1992, página 47. Galeria estreita. Corredor comprido e com pouco espaço. Silhueta. Contorno de um corpo ou objeto. Crina. Pelos da cabeça e da cauda de alguns animais. De acordo com a leitura, responda as questões. Letra A. O que as pessoas faziam no interior da caverna? Letra B. Imagine que você está diante da parede de uma caverna e deseja criar uma pintura rupestre, parecida com as citadas no texto. Nesta página, desenhe o que você imaginou. Da África para o mundo. Os seres humanos surgiram no continente africano e, no decorrer do tempo, povoaram diferentes regiões do mundo. Isso aconteceu por causa do modo de vida nômade que tinham. Como eu já expliquei, nômade é aquele pessoal que não para no só lugar, que vive mudando. Compreendendo a história, leia este mapa, depois faça o que se pede. Migrações de acordo com achados fósseis. Letra A. Contorne no mapa o desenho do continente onde surgiram os seres humanos. Letra B. Escreva o nome do último continente que foi povoado por eles. Uma longa jornada até a América, da página 22. Você já perguntou como os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Para descobrir, observe o mapa a seguir.
povoamento da América. Está toda uma linha, né? Ó, ali está prováveis rotas do ser humano para a América. Ó, saiu da África, foi indo até chegar na América. Roda de conversa. O mapa mostra 2 caminhos que podem ter sido usados pelos seres humanos para chegar à América. Quais são eles? Em sua opinião, o que motivou a vinda dessas pessoas para a América? Número 3. Como é possível saber quais lugares foram percorridos pelos seres humanos há milhares de anos? O povoamento da América, diferentes hipóteses. Os pesquisadores têm 2 principais explicações sobre a chegada dos primeiros povoadores à América. A primeira afirma que os seres humanos conseguiram atravessar o mar entre o continente asiático e o americano, porque naquela época a parte do mar estava congelada. Conforme essa explicação, os seres humanos chegaram primeiro à América do Norte e depois povoaram o restante do continente. Imagens do Estreito de Bering, local por onde os grupos humanos atravessaram pela primeira vez para a América. Pessoal, vocês lembram das nossas aulas de geografia, os continentes que a professora explicou e que a gente mora na América do Sul, né? Que é dividido em 5 continentes o mundo, certo? Ó, outra explicação afirma que os seres humanos saíram da Oceania e, usando embarcações muito simples, deslocaram-se pelo mar, parando de ilha em ilha, chegaram até a América do Sul. Agora tem, ó, divirta-se com seus familiares. Eu sei que a maioria já fez, mas aprender é divertido. Divirta-se com seus familiares e amigos com quebra-cabeça sobre o povoamento da América. Jogo disponível no material de apoio. Os mais antigos moradores do Brasil. Os primeiros grupos humanos a ocupar o território correspondente ao Brasil chegaram há milhares de anos. Apesar das semelhanças, esses humanos formavam povos diversos, com modos de vida próprios. Neste mapa, observe a indicação de alguns locais onde viveram os povos mais antigos do Brasil. Gente, ali diz assim, ó, observe algum, né? Aquela pintura, essa pintura rupestre é aquela pintura feita encontrado nas cavernas, sabe, antiga. Ali nesse QR Code, tem aqui na apostila, quem tem condições, que pode fazer a leitura, pode olhar ali. Tem várias espécies de pinturas rupestres, tá? Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi descoberto o fóssil humano mais antigo do Brasil. Era uma mulher que viveu há 12 mil anos aproximadamente. Os pesquisadores deram o nome ao fóssil de Luzia. Lembra daquele museu que pegou fogo, que queimou o fóssil? Então, no litoral, por volta de 9 mil anos, olha só, no litoral de Santa Catarina, porque o risquinho está lá no nosso mapa, né? Tem um risco indicando o nosso mapinha lá, ó, Santa Catarina. Ó. Viveram grupos de seres humanos, caçadores e coletores entre as regiões Sudeste e Sul. Vestígios de alimentação desses povos, como conchas e restos de peixes, podem ser encontrados em pequenos montes. Essas formações receberam o nome de sambaquis. Nessa imagem, vemos o Sambaqui Figueirinha 1, em Jaguaruna, em Santa Catarina, olha ali, ó, no nosso estado, né? Ali, ó, por volta de 4 mil anos atrás, na região da Amazônia, viviam povos agricultores que produziam cerâmicas para armazenamento de água e alimentos, utensílios domésticos e esculturas. A imagem mostra um vaso de cerâmica marajoara. Esses sítios arqueológicos da região onde você vive existem? Siga as orientações do professor e pesquise informações a respeito desse assunto. A vida no território brasileiro há milhares de anos. Os ancestrais de Caigangue, um dos grupos indígenas do Brasil, habitavam algumas regiões do Sudeste e do Sul do território brasileiro há pelo menos 3.500 anos. Para se protegerem do frio, esses povos construíam casas subterrâneas. Agora vamos conhecer um pouco sobre como era a vida desses povos. Aprender é divertido. Essa ilustração apresenta o modo de vida de uma antiga aldeia do Brasil. As letras correspondem a cada informação a seguir para indicar as imagens e atividades realizadas pelos povos daquela época. Coleta de pinhão,
coleta de pinhão. Letra B, escavação de túneis subterrâneos. Letra C, caça. Letra D, crianças ouvindo história. Letra D, crianças ouvindo histórias. Letra E, plantação de milho. Letra F, plantação. Ver as letras nos espaços em branco correspondente ao que está pedindo, ok? Então, as atividades. Complete as frases com as palavras destacadas nos quadros. Rupestre, lascadas, nômades e migravam. Letra A. Os primeiros seres humanos eram, pois migravam constantemente de lugar. Letra B. As inscrições e as pinturas feitas pelos primeiros seres humanos são chamadas de arte completa. Letra C. Letra C. As primeiras armas e ferramentas criadas pela humanidade eram feitas de pedras completa. Letra D. Quando faltava água ou comida no lugar onde os primeiros humanos viviam, eles para outras regiões. 2. A respeito das primeiras migrações humanas, leia as informações deste quadro, depois marque as colunas com X para indicar se cada informação é verdadeira ou se é falsa, certo? A número 3, escreva uma frase usando corretamente as seguintes: América, África e migrou. Vocês vão formar frases com cada uma dessas palavras. Então, gente, por hoje era só. Encerramos a apostila de História. A professora está com muita saudade de vocês. E até uma próxima aula. Um beijão e se cuidem, tá bom? A professora ama vocês.